Oi, gente! Hoje vou falar um pouco sobre os povos que formaram o Brasil. Normalmente, quando estamos pesquisando sobre esse assunto, né, a gente acha muito sobre miscigenação, mas todo mundo já sabe que a mistura de duas cores, né, de dois povos, vai dar tipo, cafuso, caboclo, mulato. Não é isso que eu quero ver, né? Porque normalmente é isso que falam nos vídeos. Eu quero saber sobre o nome dos povos, quem foram eles, a cultura que eles trouxeram, e isso é muito difícil de achar nos vídeos. Então eu vou tentar trazer o pouco que eu consegui achar de informação sobre isso e dividir aqui com vocês. Primeiro povo, obviamente, era o que já estava aqui, né? Os indígenas. Eles se espalhavam por todo o continente, inclusive os do lado de lá, né, que formaram os outros países. É, mas assim, índio não é tudo igual. Eram várias tribos, falavam vários idiomas, vários mesmo. Vários povos, várias culturas, vários idiomas. É, não eram todos amigos, né? Entravam muito em guerra, tinham suas alianças, tinham seu jeito de viver. Vem muito daquilo, como eles viviam muito em harmonia com a natureza, eles, não por consciência, claro, né? Mas eles faziam parte do ecossistema, né? Mesmo as grandes queimadas, o pessoal fala, não, porque índio também queimava, índio também desmatava, não sei o quê. Mas assim, eles já faziam parte daquele ecossistema. As queimadas que eles faziam eram grandes? Eram. Mas como eles se mudavam, o solo queimado já servia de solo fértil para a próxima geração de árvores que nascia. Então aquilo fazia parte do ecossistema, mesmo eles não sabendo disso. E essa forma de viver vem muito do que o pessoal fala que o pessoal do norte é preguiçoso, né? Porque realmente veio um pouco da cultura de subsistência, né? De viver ali com o que a terra te dá e você se contentar com o que você pode tirar dela, né? Várias línguas, vários povos, foram feitos escravos também. Não tem muito aquela história de que os índios preferiam morrer do que ser escravos e enquanto eles tentavam ser escravizados, os portugueses batiam neles até a morte. Claro que pode ter acontecido algum caso, mas eles... A questão não é que eles não foram feitos muito de escravos, eles foram. Desde o começo ali eles foram escravizados, só que como os portugueses entraram muito em conflito e eram poucos portugueses para muitos índios, eles praticamente exterminaram os índios. Botaram uma tribo contra outra, se aliaram a algumas para lutar contra outras tribos, e isso foi matando os índios. Ou seja, não tinha índio suficiente para ser escravo dos portugueses. E isso traz a segunda população que veio, que são os portugueses. Os portugueses chegaram em 1500, né? Descobriram o Brasil, porque os índios já estavam aqui e já sabiam que existia, né? Eles chegaram com uma intenção: procurar ouro, né? Era basicamente a intenção da época. Era um reinado, né? Tinham seus reis, rainhas e tudo mais. Eles eram colonos, tinham várias colônias, eles já eram acostumados a fazer colônias, e eles foram pioneiros não, né? Mas assim, para a época, eles foram os grandes exploradores. Até a Inglaterra gostar da brincadeira e praticamente dominar o mundo todo, eles foram os grandes colonizadores. Eles que descobriram várias terras, eles que colonizaram vários outros povos, sempre em busca de novas formas de ganhar dinheiro, né? Novas riquezas. Os nobres, porque os navegadores, né, os capitães de embarcação, eles queriam deixar o nome deles na história e tudo mais, e queriam o dinheiro deles, obviamente, também, né? Eles vieram com aquela questão da religião, eram católicos, então eles... Nessa época, praticamente toda a Europa ali era católica, né? Então eles vieram muito com aquela questão de catequizar os povos locais, né? Eles impediam que os índios falassem a língua deles, eles impediam que os negros falassem a língua deles, eles queriam que eles mudassem de religião, né? Obrigado,
se tornarem católicos na base da força. E os índios, inclusive, se tornaram católicos. Muitos índios esqueceram suas tradições e foram para o catolicismo, justamente por essa questão de sobrevivência. E mesmo assim ainda foram mortos. Não foram mais escravos, porque, e por isso também vem o fato de não terem muitos índios escravos, porque eles não podiam, por lei, escravizar algum outro católico, outro cristão, né? E como os índios se converteram, eles não poderiam escravizar os índios, mas antes dessa conversão, né, forçada, eles mataram muito, foi praticamente um extermínio. E eles tinham a cultura de serem superiores, né? A Igreja Católica naquela época, um pouco antes até aquela época, eles tinham muitas teorias da superioridade branca. Que o homem branco era melhor que o negro, era melhor que o asiático, entendeu? O homem branco era superior a todas as outras raças. E tinha aquela outra teoria de que os cristãos eram superiores a todas as outras religiões, tanto que um cristão não podia ser escravizado, né? A catequização tinha que ser conseguida nem que fosse na força. Toda essa questão veio com eles da Europa. Os africanos chegaram pouco tempo depois. O pessoal acha que foi assim muito tempo depois. A grande massa de africanos que veio da África para cá veio muito tempo depois. Foi lá pelo século XVI, mais ou menos, 16, 17. Mas 1530 já tinham africanos aqui. Por quê? Porque os povos indígenas precisavam ainda ser amigos dos portugueses naquela época, mesmo que já estivessem em guerra com muitos povos, mesmo que eles já estivessem em guerra com muitos povos, naquela época ainda estava muito recente. Então eles e já tinha morrido muita gente, então eles precisavam dos escravos e eles não acharam, quando chegaram aqui, não acharam ouro de primeira. Então o que eles fizeram? Trouxeram as capitanias hereditárias, né, que é estudada a exaustão no ensino médio, e os capitães trouxeram, né, famílias e tudo mais, com os escravos que já eram usados para plantar cana-de-açúcar. E foi o que manteve ali aquela colônia do Brasil até o descobrimento de ouro e pedras preciosas no resto do Brasil. Mas até o momento, só pau-brasil e cana-de-açúcar. E aí foi quando os negros chegaram, né? Os negros já chegaram como escravos, né? Ao contrário dos índios que foram escravizados, os negros já vieram escravos para o Brasil. Também não era um povo só, a África não é um país só, né? São vários países, vários povos. Inclusive misturavam, botavam povos inimigos numa mesma embarcação para não ter motim, né? Para as pessoas não se darem bem ali e não criarem um motim para tentar escapar dentro daquela embarcação. Cerca de 5,5 milhões de negros saíram da África para vir para cá. Mas esse número abaixa muito enquanto chegaram vivos aqui no litoral brasileiro. E baixa mais ainda enquanto continuaram vivos depois para de fato trabalharem, né? Para de fato chegarem à mão dos compradores de escravos. Então eles integraram muito da religião deles, né? Após esse período, né? Após a escravidão, após a abolição da escravatura, eles integraram muito a cultura deles, né? Religião foi misturada com a religião local. Comida, muito da alimentação deles foi misturada à alimentação local, criando vários pratos, várias coisas. A dança, né? A forma festiva de comemorar, de agir e tudo mais que o brasileiro tem hoje vem muito da cultura indígena, já da cultura africana, né?
e a própria língua, né? Tanto os portugueses, quanto os africanos, quanto os indígenas misturaram suas línguas e os outros povos também. Para quem acha que foi só esses três, não foram. Muitos outros europeus chegaram ao litoral brasileiro. Nessa época era difícil a vida, em todo lugar. Só gente com muito dinheiro conseguia sobreviver, né, viver bem. Tinha muita gente desempregada, muita gente sem ter como sobreviver na Europa, que hoje em dia é para onde o pessoal corre, né, tentando uma vida melhor. Naquela época eles estavam fugindo de lá praticamente porque não tinha emprego, não tinha nada. Então, com a abolição da escravidão, foi o governo na época, né, no caso o Império, incentivou muito a imigração de europeus para cá. Quais os povos que chegaram? Principalmente os espanhóis, os italianos e os alemães, que são basicamente, historicamente, os povos que normalmente vão para outros países. Eles chegaram para substituir a mão de obra escrava que estava aqui. Não deu muito certo a princípio, porque como os brasileiros sabiam lidar com o inferior a eles, né, inferior, era dando porrada, né? Era tratando da pior forma possível, porque eles tratavam os escravos como animais. Que nem animais devem ser tratados desse jeito, né? Então, não deu muito certo. Eles chegaram para trabalhar, começaram a trabalhar, e outra, eles trouxeram muito uma cultura assim de a terra deles é a boa, né? Eles só estão saindo de lá, é tão boa que eles saíram de lá, né? Mas eles só estão saindo de lá porque foi necessário, mas a terra deles é a terra boa. Então eles não sabiam falar português, eles não sabiam falar nem português daqui do Brasil, nem de Portugal. Eles só sabiam falar a língua deles, o que gerou uma dificuldade enorme de comunicação dos dois lados. Chegando aqui, eles foram tratados ainda a princípio como escravos, porque era como a cultura do local era. E aí eles acabaram se juntando em grupos ali muito ao sul, principalmente, né, muito ali ao sul e sudeste do Brasil, o que justifica não, né, mas o que assim a gente tem uma margem ali para ver aquele de onde vem ali aqueles movimentos separatistas, né, que tem ali mais ao sul. E não só outros europeus, né, também trouxeram alimentação, trouxeram a língua deles, né, cultura e tudo mais, e foi dividindo ali o Brasil naqueles meio termos, né, que cada canto do Brasil é totalmente diferente do outro. Holandeses também chegaram, mas assim, é bem ali restrito ao Nordeste, onde eles colonizaram por conta própria, né? Depois foram expulsos e quase todos saíram, mas ali seus descendentes ficaram e tudo mais. Mas também vieram os asiáticos, né? Japoneses foram incentivados a vir dos dois lados, né? Tanto aqui do Império quanto do próprio Japão foi incentivado essa imigração. Tanto que aqui no Brasil é conhecido por ser um dos lugares onde mais tem descendentes de japoneses no mundo. Não sei se em quantidade ou se em porcentagem, mas é um dos lugares que mais tem japoneses. E eles trouxeram, esse é inegável, né? Trouxeram completamente a cultura deles para cá. Tem colônias espalhadas pelo Brasil, alimentação, palavras, tudo. O Japão hoje é um dos países que os brasileiros, até pela própria cultura deles hoje em dia, né? Os animes e outras coisas, é uma das culturas que o Brasil mais gosta de consumir, né? De manter, principalmente a alimentação e os animes e outras coisas. E também os sírios e libaneses, que tem no mundo todo, né? Eles se espalharam pelo mundo todo e no Brasil não foi diferente. Nessa época também muitos sírios e libaneses chegaram, fizeram suas colônias sírias e libanesas também, aqui no Brasil também tem. E bom, basicamente esses povos fizeram o Brasil, né? Juntos fizeram o Brasil. Mas, claro,
não tem só esses, né? Hoje em dia tem muito mais, inclusive, né? Muitos americanos moram aqui, canadenses, brasileiros também já saíram e foram para outros lugares do mundo. E o Brasil não somente, né? O mundo hoje em dia é miscigenado, principalmente com a internet e a distribuição de informação que hoje é rápida demais. Bom, é isso o vídeo. Vim fazer uma introdução a esses assuntos. Se der, eu vou tentar fazer um vídeo sobre a cultura de cada um. Não, principalmente não a cultura em si, cultura assim dos povos, mas principalmente mitologia. Quero trazer mitologia desses povos para vídeos específicos de cada um deles. Então, se gostou do vídeo, se subscreve no canal, deixe seu like, compartilhe e comente os próximos vídeos que tenham a ver com esse assunto, Brasil, Amazonas e tudo mais que vocês têm interesse de ver aqui no canal.